Olá, cancerianos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Liliane e você está dialogando com o seu interior. Vamos para a leitura de vocês para essa semana. Lembrando que é uma leitura coletiva, portanto não vai ressoar com todos. Logo, pegue só o que for útil e fizer sentido para você. Peço gentilmente que curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal para ajudar esse canal a crescer. E bora para a leitura de vocês, cancerianos. Tarô, energias e orientações para o signo de Câncer, por favor. Me contem como está aí a vidinha de vocês. 3 de espadas. Acho que não tá muito bom, hein? O que tá acontecendo? O que mais? As de paus. Ó. Eu preciso dar uma risada, gente. Porque assim, ó. Essa carta me remete... Eu sempre que olho pra essa carta eu penso, vocês entenderam, né? Uma coisa que eu não posso pronunciar aqui. Mas enfim, vamos ver o que mais vai sair aqui pra vocês, cancerianos, que aí eu já digo a vocês o que é essa mensagem pra essa semana de vocês. O que mais, tarô, para o signo de Câncer, por favor? Eita! Isso melhora. Ou aparece uma verdade que você não gostaria de ver. 9 de espadas, 6 de espadas, rainha de espadas, 3 de ouros, 3 de paus. O que mais, tarô, por favor, para o signo de Câncer? Galera, o pior que foi exatamente o que eu pensei no início, tá? Já vou falar com vocês. Tem alguém aí de coração partido? Tarô, não irei aceitar tudo isso. Só mais uma carta, por favor. E que se deu conta, o sol veio aqui para iluminar as profundezas desse relacionamento, e você se deu conta que, na verdade, essa pessoa só queria te dar água. Ela não queria nada contigo, machucou seu coraçãozinho, e você tá com dificuldade de ir embora. Ó, temperança. Trago umas notícias. A morte no fundo do baralho. Logo, vamos entender essa situação aqui, porque ela tá punk. Punk, mas assim, você vai precisar ser decidido, tá? Muito decidido. Porque o centro da sua leitura aqui é alguém que precisa urgentemente parar de se torturar com essa situação e ir embora, ser pragmático, cortar de vez com frieza e não dar mais abertura para essa situação na sua vida, para esse formato de situação, tá? Talvez você enxergue assim que, mas eu não queria que fosse assim, como eu disse, né, que o sol veio para iluminar o que você não queria ver. Que estava nas profundezas aí. Você estava entregando seu coração e a pessoa só queria te dar. Ela fingiu que era aquele início caliente, maravilhoso, apaixonado. Porque aqui, o As de Paus é isso. É aquele início, mas que feriu teu coração. Aquele início que parecia iluminado, que era perfeito.
perfeito, mas na verdade essa clareza toda do sol, ela vai te mostrar a realidade, que essa pessoa ia ferir teu coração e talvez você não tenha acreditado na tua intuição. E aí a coisa foi pesada. E aí, assim, o que o tarô... Deixa eu coçar o nariz, que meu gato fica andando aqui, tá cheio de pelinho dele, e aí na coceira. E aí, o que o tarô recomenda, apesar de tudo isso que já aconteceu? Que você tenha paciência com esse processo, porque ele vai ser doloroso mesmo, e parece que vai ser bem difícil pra você, ou tá sendo bem difícil pra você passar por isso. Mas vamos pensar no seguinte, todo final tem um recomeço. E aqui, ó, se você não escolher recomeçar, tá? Finalizar isso e recomeçar de um outro modo, ó, vem depois. 4 de espadas, você pode fingir, ai, não tô vendo, não tô aqui, não quero lidar. A sequência, ó. A torre. Eu fosse você e encerrava essa história. Com frieza, sim, de um iceberg. Não deixava passar mais nem um segundo dessa história na sua vida. Porque você tem a opção de manter e sofrer as consequências. Ou você tem a opção de não manter, finalizar e reconstruir a sua vida. Mas para você reconstruir a sua vida, você vai ter que ser frio, fria, não agir nas emoções, não agir na impulsividade. Parar de ficar só na química, com quem não tá te oferecendo nada em troca. Certo? Por quê? Porque na sequência vem, ó, Rainha de Espadas, 3 de ouros, 3 de paus e a temperança. O que ele tá me dizendo aqui, ó? Corta, não precisa cortar com frieza. Nem pensa, bloqueia, exclui do Instagram, exclui tudo, bloqueia de tudo. Não perde um segundo da sua vida com essa pessoa. Planeje a sua vida, construa a sua vida, estruture a sua vida para você não passar mais por isso. E veja aqui que interessante. O horizonte aqui parece uma coisa seca, né? Sem probabilidade de haver algo interessante para você. Mas pede o quê? Temperança. E olha que ambiente próspero. E mesmo com a carta da morte, ao fundo tem o sol. Ou seja, o novo vai chegar depois que você escolher passar por esse processo de abandonar o que precisa ser abandonado. Olha, e veja que assim, quando você escolhe ir embora dessa situação, você cresce, melhora, prospera. E assim, de qualquer... O tarô tá sendo pragmático aqui para alguns, viu, gente? Não tem rodeios. Seja situação de trabalho, de relacionamento com família, corta. Vai construir tua vida longe, vai aprender com esses padrões que te atraem para isso, mas corta. Corta. Você vai se tornar uma outra pessoa depois disso, mesmo que doa, mesmo que te traga sofrimento, mesmo que você pense, meu Deus, eu não queria passar por isso. Não tá tendo opção. E aí, se você não cortar, se você não for pragmático, a situação tende a repetir. Veja que você tem que cortar e aprender com o processo. E aprender perpassa pelo quê? Por se reconstruir, por pensar no seu futuro, esquecer o que já passou. Se você tá passando por isso agora, você tá aí numa paixãozinha louca, um negócio, tá achando assim, nossa, é um negócio da minha vida. Não é um negócio da sua vida. Não vai ser
o negócio da sua vida. Só vai te trazer sofrimento. E aí você tem duas opções. Você encerra e passa pelo processo, ou você fica e passa pelo processo também. Só tem essa opção. Ou passa ou passa. Eu sei que dói, galera. Eu sei que dói, é difícil, mas o tarô não mostra outra coisa. O mais importante é que você sempre tirar o aprendizado dessa situação, mesmo que ela tenha doído, ou que ela vá doer, tá? Tarô, um conselho para os cancerianos, por favor. Tarô, um conselho para os cancerianos, por favor. Para de ser compreensivo demais. Aqui tem 2 pontos, tá? Para de ser compreensivo demais, para de se prender em gaiolas que você não consegue enxergar a saída, porque a saída tá aberta para você. Dá uma olhada pra essa carta. A porta tá aberta, o passarinho que não tá conseguindo sair. Talvez essa pessoa já tenha te dito com todas as letras que não te quer na vida dela. Aí você tá insistindo. Para de ser compreensivo com quem não liga para você. Em contrapartida, compreenda essa situação que você está passando ou vai passar e tire o aprendizado necessário disso. O que mais, tarô, para os cancerianos, por favor? Olha, se jogue no seu futuro. O bobo é o início de tudo novamente. Então, ou seja, depois que você passar por tudo isso, tem um novo começo. Eu já havia falado aqui depois da carta da morte. E aí você vai ter que escolher. Você quer passar pelo processo e recomeçar? Ou você quer ficar no sofrimento aí? O que mais, tarô? Tô dura hoje na gente, mas é que me parece que é uma situação aqui bem complexa. Não tá te fazendo bem. Mais alguma coisa, tarô, para os cancerianos, por favor? Escute sua voz interior. Escute a sua intuição. Muitas vezes nossa intuição grita que a pessoa não é pra gente, o trabalho não é pra gente. Pra vocês terem noção, eu tirei uma tiragem ontem pra uma cliente e ela estava muito em dúvida se ela tá desempregada já há um tempo. E eu estava muito preocupada com o financeiro dela e ela pensou em aceitar um outro tipo de trabalho fora da área dela, mas que ela já trabalhou há muito tempo. E aí me veio a tiragem de que ela não deveria dar aquele passo de procurar uma outra coisa. Porque ia parecer algo interessante para ela. Isso foi ontem. Hoje, agora à tarde, ela mandou mensagem para mim dizendo que foi chamada na entrevista de emprego dela. Ou seja, se ela tivesse marcado, ligado para as outras pessoas, marcado o teste, porque era uma coisa para salão de cabeleireiro, ela teria perdido a oportunidade na área dela. Porque ela ia precisar cancelar com todo mundo, ia se queimar com as pessoas que ela estava pensando em entrar em contato. Olha que chato. Então escute a voz interior aí dentro de você. Escute. Não finja que não tá vendo o óbvio. Às vezes a gente lá no fundinho do coração a gente sabe, mas a gente finge que não tá entendendo porque ela tá tão gostosinho que a gente tá querendo viver. Mas na verdade a gente só tá se enganando. Certo? Mais alguma coisa, tarô, pros cancerianos? Por favor. Ó. Isso aqui fecha o conselho. Se você não parar de ficar sendo compreensivo demais e cuidar da sua vida, se reiniciar, se você não ouvir o seu interior, você vai ficar, ó, exausto, detonado, acabado com essa situação, preso em coisas que não te farão bem. Olha o fundo, gente. O Criador, você
é o criador da sua história. Olha que louco. Falei igual meus adolescentes agora que eu atendo. A gente tem a carta da morte de um lado, te dizendo que tem coisas que precisam ser finalizadas para recomeçar de outro jeito. Melhor, iniciar um outro meio de vida. Aqui dizendo para você se jogar na vida e confiar. E aqui dizendo que você é o criador da sua história. Ou seja, você tem o poder de criar a sua história. Você tem o poder de mudar essa situação a seu favor, não a favor do outro. Mas para isso você terá que ter sabedoria e inteligência. Não se levar pelo sofrimento, pela dor que essa situação tá te causando ou vai te causar. Porque eu sei que talvez aqui seja mulheres, né? Mais as mulheres. É muito difícil para a mulher descobrir que ela foi usada. É muito triste, porque às vezes a gente se entrega muito pra pessoa e a pessoa vai lá e só se aproveita da situação e vai embora. Ou finge que tá apaixonado e de repente você descobre que não tá coisa nenhuma. Tá só te enganando, tá com 2, 3 junto com você. Então assim, não seja tão compreensiva. Essa situação só vai te fazer mal, tá? Tarô, um cristal para os cancerianos passarem por essa situação, superar tudo isso, por favor. Tarô, um cristal para os cancerianos, por favor. Tarô, um cristal para os cancerianos, por favor. Lápis lazuli é um dos meus cristais favoritos, gente. Esse cristal aqui, inclusive, dormir com ele embaixo do travesseiro faz a gente desenvolver uma consciência, assim, e ter sonhos tão lúcidos com situações que é, assim, um negócio bizarro. Inclusive, se eu não me engano, eu estudei faz um tempinho, gente. Se eu não me engano, no Egito Antigo, eles usavam para estimular os sonhos, usava para fazer pinturas, né, que duravam a vida toda aí, e era o cristal favorito deles lá. Então assim, eu particularmente amo esse cristal, durmo com ele às vezes embaixo do meu travesseiro e o efeito é muito interessante. Ele trabalha a consciência, ativa a memória e favorece a meditação. Quem não quiser dormir com o cristal, eu sugiro que faça meditação. Inclusive, vou dizer pra vocês, tá? Duas coisas. Eu sempre aconselho isso nas tiragens, não sei se eu falo em todas, mas de vez em quando eu sempre falo, porque eu acredito que são ferramentas para o nosso autodesenvolvimento. Porque mesmo que a gente venha aqui e faça a tiragem, eu sou a pessoa do autodesenvolvimento. Eu acredito que tudo é ferramenta, tudo é meios pra gente se desenvolver. Então, eu vou dar uma sugestão aqui para você aí, canceriano, que tá passando por essa situação, ou né, ainda vai passar, enfim. O campo reverbera, a gente só olha aqui e analisa. Mas eu vou dar uma sugestão principal, que é o quê? Comece a ter um diário e escreva religiosamente os seus dias, seus sentimentos, como você passou, o que te aconteceu. Porque ao longo do tempo, de tanto você escrever, você vai começar a enxergar um padrão comportamental seu. E talvez seja isso, vendo isso sempre, escrevendo sempre, que vai desbloquear a tua vida. Essa é uma coisa. Outra coisa é utilizar os cristais como ferramenta também de desenvolvimento. Eu utilizo sempre, hoje eu não tô, porque eu fui atender uma criança, pra quem não sabe, eu também sou psicopedagoga, por isso que eu falo de criança e adolescente, às vezes, aqui nos vídeos, então eu também faço atendimento com o público infantil e adolescente, e eu cheguei e acabei tirando e vim gravar a tiragem pra vocês. Mas assim, eu utilizo os cristais diariamente na minha vida. Diariamente na minha vida. E há muito tempo.
E assim, é impressionante pra mim o efeito que faz. Inclusive, eu tô construindo um e-book pra vocês, tanto de cristais como de aromaterapia, que são outra ferramenta que eu amo. Me ajuda muito também. E eu vou deixar disponível aqui pra vocês em breve, tá em fase de construção. Mais uma outra coisa de, né, conselho aí pra vocês, orientação. Além das tiragens, eu também sou consteladora familiar, então se vocês desejarem entender por que você se relaciona com esse tipo de pessoa, por que vocês passam por essa situação, que possivelmente é algo recorrente, isso não é... A gente tem um padrão relacional, né? Então, assim, recomendo que vocês façam constelação, que se quiserem fazer comigo, ótimo, pode entrar em contato pelo link que tá aqui abaixo do WhatsApp, eu vou ter o maior prazer em atender vocês. E, de tudo isso... Também façam terapia, gente. A terapia é muito benéfica para todos nós. A terapia expande a nossa mente, a terapia faz a gente se enxergar de um modo... Eu sei que para algumas pessoas pode ser difícil, doloroso, mas eu recomendo fortemente, eu faço terapia, sei lá, há uns 10 anos pelo menos, muito mais talvez, é que às vezes eu começo, paro, mas eu faço há muitos anos. E eu recomendo muito que façam. Porque não é saudável para nossa cabeça ficar numa relação da qual a pessoa gatilha a gente. Ela gatilha tudo pro gostoso e ela vicia nosso cérebro. E depois ela joga a gente lá embaixo. Destrói nosso emocional. Isso não pode ser normal. E a gente não pode normalizar esse tipo de sofrimento na nossa vida. Tá? Enfim, é isso. Falei demais, eu sei que... Ai, gente, eu não aguento, eu preciso falar, porque às vezes uma pessoa que me escutar e ela dá um clique na cabeça dela, eu já vou ficar feliz de ter ajudado alguém, entende? Pra mim é muito importante isso. Eu uso o tarô não só como, vou adivinhar o futuro, mas também como entendimento de mim mesma, sabe? Dos meus processos de vida. Eu aconselho muito os meus clientes a também olhar pro tarô assim, o que eu preciso desenvolver agora? O que eu preciso trabalhar agora em mim? Sabe? E não ficar num rasinho, fulano vai voltar pra mim, Beltrano vai acontecer isso. Não ficar só nisso, sabe? A gente é muito mais que isso, tá? É isso, pessoal. Durona? Você não precisa. Eu sou um amorzinho, tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui. Beijos. Até o próximo vídeo. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever nesse canal. Ajudar esse canal a crescer. Se quiser leitura, constelação, enfim, vai estar o link aqui embaixo para vocês ajudarem a orar comigo, certo? Beijos!